Bom, pessoal, vamos falar das fórmulas de Newton-Cotes, que nossa aula vai falar da regra do trapézio simples e composto. Bom, em análise numérica, né, essas regras são importantes para fazer a integração de forma numérica. O detalhe é que nessas fórmulas a gente tem que ter espaços igualmente espaçados. Aí são os criadores do método, Newton e Roger Cotes. Bom, elas são úteis se o valor dos integrantes é trabalhado de forma que os espaçamentos são iguais. Caso isso não seja possível, tem a quadradura gaussiana e outras. Bom, olha aqui a fórmula de Newton-Cotes como uma simples soma, né? Ela é um somatório. Você tem a integral aqui, ela é um somatório. Você vai fazer um trapézio, você vai fazer uma figura geométrica e sai somando. Então, você vai ter aqui os intervalos e ela vai ser aberta ou fechada, a depender do que se você utiliza o intervalo ou não. Elas são baseadas, inclusive, também na interpolação de Lagrange. Você pode usar a Lagrange, né? Os nomes de Lagrange, você escreve aqui um polinômio e, a partir disso, escreve uma somatória, uns pesos relativos a cada relação com os polinômios. Você vai trazer aquela função para ser um polinômio. Mas o Newton-Cotes, a gente vai analisar de uma forma bem mais simples. Esse aqui já é aberto o intervalo, ó. A gente vai mostrar a diferença. No caso do aberto, esse de baixo, você está aqui com sua função, você está trabalhando aqui de A até B, ou x0 até x enésimo, e você vai fazer aqui um trapézio, por exemplo. Esse intervalo aqui é aberto. Então, aqui ó, vai um passo à frente e menos um passo em relação ao enésimo termo. Já o fechado, não. Inicia do zero e vai até o fim. Então, esse aberto não pega as extremidades. Então, você tem no fechado, que a gente vai trabalhar, a regra do trapézio, regra de Simpson, regra de 3/8 de Simpson e a de Boole. Então, aqui as fórmulas e aqui os erros. Observem os valores dos erros e esse índice aqui na função é as derivadas. Bom, aqui as abertas, menos utilizadas, né? Mas aqui o retangular, trapézio, milne e sem nome. E aqui o termo de erro. Bom, essas regras, né? Elas conseguem um erro menor quando você trabalha com mais divisões. Então, a ideia é mais divisões, né? Um passo de H, né? Que precisa ser bem pequeno. O H seria o passo. Então, quanto menor, né? A gente utiliza essa regra e quando a gente faz vários trapézios, várias figuras, estamos usando o método da regra composta. A gente, em vez de fazer uma única vez, faz N vezes. Então, temos o trapézio simples e o composto. O simples, como eu falei, ela vai fazer um trapézio. Vocês estão vendo aqui a aproximação ó, da integral com a simples soma de multiplicar e somar. A base aqui vai ser o H. Aqui nós temos o F no ponto 0, F no ponto x1. Então, aqui você vai ver que aqui seria uma base do trapézio, aqui a base maior, né? Já que a área do trapézio é base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Olha aqui, a divisão por 2, que é exatamente esse passo. E, no caso, eu também posso encontrar aqui, subtraindo o erro, introduzir o erro na fórmula, subtraindo do valor final. Bom, o trapézio composto, de uma regra composta, você vai fazer não só um, mas vários. Então, você consegue fazer uma fórmula, aqui no caso tem N trapézios. Então, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o enésimo. Então, na hora você vê aqui que tem um fator comum, que é o H sobre 2. E o Y0 e o YM, eles estão sozinhos, porque os outros estão somando aqui, ó, 2 vezes Y1, Y2 e reticências.
O erro, que você vai ter que encontrar uma segunda derivada da função e escolher aquela com maior valor em módulo e substituir aqui, lembrando que aqui também pode ser escrito como H, né? Em alguns casos, a gente escreve aqui como H. Lembrando que H vai ser B menos A sobre o número de intervalos que você usou, que aqui representou para a letra M. O M aqui é o número de intervalos. Então, essa função aqui a gente pode fazer rapidamente o trapézio simples. Vai dar um erro grande. Aqui vai de 0 a 1, né? O x0 é 0 e o x1 é 1. A função x0 é a função no ponto 0. 1 menos 0 ao cubo, raiz de 1 é 1. A função em x1 é a função no ponto 1. 1 menos 1 ao cubo é raiz de 0. Então, a integral, usando essa fórmula, que é a função de 0 mais a função em 1, apenas um trapézio, né? Um trapézio simples, vai ser H, no caso H aqui, vai ser B menos A sobre M. Vai ser 1 menos 0 sobre 1. 1. Então, 1 meio vezes 0 menos, melhor dizendo, mais, né? Então, aí vai ser 1 meio, ou seja, 0,5. Vocês vão ver que o valor está bem distante do 0,84, que é o valor correto. Bom, aqui é a nossa fórmula. Já aqui no trapézio composto, a gente vai usar apenas 4 subdivisões, então o M é 4. Então, o H vai ser B menos... O H vai ser B menos A sobre M. Então, 1 menos 0 sobre 4. Ou seja, 0,25 é o nosso passo. Então, a fórmula vai ser igual a I sobre 2. Vamos achar o Y0, o Y1, o Y2, o Y3 e fechar com o Y4. Então, a gente fez isso aqui nessa tabela, ó. Aqui já colocamos os valores, ó. Y0, Y1, 2, 3, 4. Então, a gente substitui naquela fórmula anterior, H sobre 2 é Y0, 2 vezes Y1, mais 2 vezes Y2, mais 2 vezes Y3, mais Y4. O H nós vimos que é 0,25 sobre 2. O Y0 estão aqui indicados. A gente pode fazer essa conta, né? Facilmente. Eu vou deixar aqui apenas indicado. Você pode testar em casa. Você vai encontrar aqui, substituindo esses valores, multiplicando por 2 e resolvendo. Deu 0,84, né? 0,84396. 396 é o nosso valor da integral, que é uma área, no caso. O E, eu já encontrei aqui a nossa derivada segunda, usando um software. Então, ele achei a segunda derivada. Eu vou ter que usar um intervalo aqui no θ de 0 a B. Foi de 0, mas eu tenho que ser... Vou escolher aqui a maior, né? Então, é aberto. Vou botar de 0,1 em vez de ser 1 aqui, 0,99, que é menor. Então, quando eu coloquei de 0,1 nesse valor aqui dessa derivada, eu tenho que escolher o maior valor em módulo. E quando eu escolhi em 0,99, deram os seguintes valores. Em 0,1 deu 0,30, negativo, e menos 439. Então, em módulo, o valor é esse aqui de baixo. Então, vou substituir aqui na minha função do erro. B menos A, 1 menos 0 ao cubo, sobre 12 vezes 4 ao quadrado, vezes menos 439. Esse valor eu já encontrei, deu 2,28. Lembrando aqui que tem um menos, 2,28. Muito alto, né? Valor altíssimo. Então, um jeito aqui de diminuir esse valor é aumentar essa divisão, ó. Olha aqui, ó. Eu aumentando essas divisões, aumentando esse M, né?
eu vou ter diminuição do erro. O M é o número de subdivisões. Então, muito alto esse erro. Aqui as nossas referências. No GeoGebra, a gente pode mostrar a vocês, né, o valor aqui que nós encontramos na função, né? Nós temos aqui a função, desenha a função. Eu vou agora integral numérica, ó. Posso pegar a função, o valor inicial e o valor final. Ele me deu 0,84. Não tem a precisão que nós calculamos, né? Foi 0,84396, mas vale. O cálculo da derivada eu fiz aqui, ó, no Symbolab, para facilitar, ó. Trouxe minha função. Vou copiar aqui, fazer um Ctrl+C e mostrar a vocês o comando para a dupla derivada. Eu venho aqui, ó, derivada uma vez, derivada de novo, e coloco aquela função aqui. Ela me deu aqui, para adiantar meu lado, a derivada de ordem 2. Está aqui o valor que eu coloquei lá no cálculo do erro. E no caso, para encontrar o valor da função, né, essa função derivada em 0,99, né? Aqui 0,99, que é abaixo de 1, eu usei o próprio Symbolab. Então, aqui eu coloquei para separar, eu escrevo a função, depois ponto e vírgula e 0,99. Deu menos 439, como nós colocamos no cálculo final ali. E no 0,1, olha aí como é que ficou. Rapidamente ele calcula para a gente, deu menos 0,307. Foram os valores finais aqui que a gente calculou, esses dois de baixo aqui, a gente calculou para encontrar o erro na regra do trapézio composto com 4 subdivisões. Para isso aí, pessoal, até a próxima oportunidade.